Olá pessoal, meu nome é Felipe Regueira de Oliveira Lima, eu sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Pernambuco, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, tenho MBA em Gestão de Segurança Pública, estou em fase final do curso de graduação em Criminologia. E antes de exercer o cargo de promotor de justiça, tenho aí uma longa trajetória na área de concurso público. Já exerci o cargo de técnico judiciário aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Exerci a função de assessor de magistrado por alguns anos. Também fui aprovado para o cargo de analista judiciário. Posteriormente, assumi o cargo de delegado de polícia, também no estado de Pernambuco, onde passei longos anos. Tenho aprovações relevantes também para concursos da magistratura. E, por fim, acabei no meu cargo final como promotor de justiça aqui do estado, também de Pernambuco. E quais são os principais objetivos traçados para o presente estudo? Considerando a iminência da prova do concurso de delegado de polícia do estado de Pernambuco, baseado na minha experiência em concursos públicos, como eu já contei para vocês, e considerando que eu sou um entusiasta da disciplina de criminologia, ao longo dos anos tenho me dedicado muito ao estudo dessa disciplina, inclusive tem uma obra publicada a respeito de segurança pública, mas que também aborda alguns conceitos criminológicos. Eu resolvi condensar um estudo da forma mais didática possível e objetiva e também resumida, de forma que o aluno que se preparou para a prova possa revisar esses principais conceitos e rememorá-los. Para aqueles que não conseguiram se dedicar o tempo necessário ao estudo da disciplina, o material terá também uma grande valia, porque nós procuramos condensar, como já foi dito, os principais temas exigidos no edital do concurso, e somado a isso, ainda tratamos das questões, pretendemos resolver com vocês as questões cobradas pela banca organizadora, no caso a Sebrasp, para demonstrar ao aluno que o conteúdo programático e o conteúdo apresentado aqui se encaixam de forma que o aluno poderá responder as questões que têm sido exigidas pela banca organizadora com relativa tranquilidade. O primeiro tópico constante no edital se trata do conceito de criminologia. Eu procurei aqui trazer dois conceitos básicos, um mais simplificado, do professor Eduardo Viana, e um mais complexo, do professor Molina. Não há uma unanimidade entre os criminólogos a respeito do conceito de criminologia, mas há determinados elementos essenciais integrantes em cada conceito que os dois modelos aqui que serão apresentados para vocês suprem perfeitamente o que está sendo exigido pelas bancas organizadoras. Então vamos lá? Primeiro eu trouxe o conceito do professor Eduardo Viana, para quem a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, responsável por subministrar elementos para compreender e enfrentar o fenômeno desviante. E agora temos o conceito de Antônio Garcia Pablos de Molina. Ele é um criminólogo espanhol, tem uma obra já bastante consolidada no mercado editorial brasileiro, e ele define a criminologia da seguinte forma: a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que se dedica ao estudo do crime, do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais do crime, contemplado este como um problema individual e também como um problema social, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do delito e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Esse é um conceito bastante complexo, porque ele traz
dentro de si o próprio método, o objeto da criminologia e as suas finalidades. Mas vocês não se preocupem que a gente vai tratar agora das principais observações a serem feitas e esmiuçar o conceito apresentado pelo professor Molina. Sobre o conceito de criminologia apresentado por Molina, nós precisamos fazer algumas importantes observações. Primeira observação: a criminologia é uma ciência. E por que a criminologia é uma ciência? Porque ela produz informações válidas, confiáveis e contrastadas a respeito do fenômeno criminal, se utilizando do método empírico, que consiste na análise e na observação da realidade. Segunda observação: a criminologia não aspira a produzir leis universais, absolutas, concludentes, definitivas a respeito do fenômeno criminológico. Isto porque se trata de uma ciência, como já foi dito, do ser, que se preocupa em explicar um fenômeno humano que está sujeito a uma infinidade de variáveis. Não se trata, portanto, de uma ciência exata. Ela não se trata de uma mera acumulação de dados. É uma ciência que exige que o estudioso interprete e valore os dados colhidos. O criminólogo não busca produzir, como já foi dito, verdades absolutas, como acontece, por exemplo, com as ciências exatas. Molina registra que as ciências exatas costumam trabalhar muito com relações de causalidade, de causa e efeito, para explicar leis universais e imutáveis que regem o mundo natural. A criminologia, muitas vezes, se contenta por probabilidades. Muitas vezes, para explicar o fenômeno criminal, se utiliza de expressões como fatores, variáveis e correlações. Esse modelo criminológico se diferencia das ciências exatas, porque as ciências exatas procuram explicar o mundo natural por meio de leis absolutas, imutáveis, que explicam relações de causa e efeito. E nem sempre isso é possível na criminologia. Método da criminologia. Como já foi apresentado no próprio conceito de Molina, a criminologia adota um método empírico. É uma ciência empírica, que consiste naquela ciência que se vale da observação e da análise da realidade para produzir o seu conhecimento. O método empírico se vale da indução para produzir conhecimento. A indução, ou método indutivo, é aquele que parte de fatos singulares, de um objeto individual, de um objeto de estudo individual, para produzir teorias gerais. E se opõe ao método abstrato, lógico e dedutivo que é adotado pelas disciplinas jurídicas. É importante ainda afirmar sobre o método da criminologia que vigora o princípio interdisciplinar. E o que é o princípio interdisciplinar? A criminologia é uma ciência autônoma, mas cabe a ela, como instância superior, receber, reunir e coletar informações produzidas por outras disciplinas que também se ocupam do estudo do fenômeno criminal, como, por exemplo, sociologia criminal, biologia criminal, psicologia criminal, psiquiatria criminal. E cabe à criminologia, como instância superior, reunir esses conhecimentos e coordenar e fabricar as suas próprias teorias. Nenhuma dessas ciências se sobrepõe no estudo do fenômeno criminal. Não há maior ou menor importância entre elas. A criminologia, como instância superior, trata todas essas informações produzidas de forma igual, de igual importância, para produzir o conhecimento criminológico. É importante observar, e já foi objeto de cobrança em questão de concurso público, que interdisciplinariedade não se confunde, candidatos, com multidisciplinariedade. A interdisciplinariedade significa exatamente essa confluência, essa influência recíproca de conhecimento produzido por várias disciplinas. E a criminologia, como instância superior, condensa e coordena esse conhecimento.
Multidisciplinariedade sugere a ideia de ciências estanques, que não se comunicariam, seriam várias disciplinas que não interferiam umas nas outras, cujo conhecimento seriam produzidos separadamente de forma isolada. Então memorize, a criminologia vigora o princípio da interdisciplinariedade e é diferente, não é sinônimo de multidisciplinariedade. É muito importante observar ainda que o método experimental é um método empírico, mas não é o único existente. O método experimental, que a doutrina costuma conceituar como aquele realizado em laboratório, em um ambiente controlado, onde as diversas variáveis que influem sobre o objeto de estudo muitas vezes são isoladas, esse método é sim um método empírico, mas não é o único método utilizado pela criminologia. Existem outros métodos empíricos que podem muito bem ser utilizados pela criminologia, além do método experimental, como, por exemplo, o método estatístico e o método histórico. Ambos também são métodos empíricos e não há qualquer óbice em que possam ser utilizados pela criminologia para explicar o fenômeno criminal. Uma das características mais marcantes da criminologia moderna é a progressiva ampliação de seu objeto. Inicialmente, a criminologia clássica se ocupava do estudo do delito. Posteriormente, com o positivismo criminológico, esse objeto foi ampliado para o estudo do delinquente. A criminologia moderna ampliou ainda mais o seu objeto do estudo para incluir o estudo da vítima e também do controle social do delito. Vamos iniciar nosso estudo abordando o tema delito. Quanto ao delito, a doutrina costuma mencionar que várias ciências também se ocupam de estudá-lo. A filosofia, a ética, a sociologia e o direito penal. Só que cada uma dessas ciências tem uma abordagem própria e, por isso, cada um tem um conceito próprio. A filosofia ética tem inúmeras teorias filosóficas que tentam compreender o delito a partir de princípios de ordem natural e moral, sempre com base na razão. Já a sociologia adota o conceito de comportamento desviante ou conduta desviante, que é um conceito mais amplo do que aquele adotado pelo direito penal. Já o direito penal adota conceitos formais, normativos, baseados na lei penal. Nenhum desses conceitos satisfaz as necessidades da criminologia. A doutrina costuma mencionar que a própria autonomia científica da criminologia exige que ela tenha um conceito próprio e que não fique subordinada aos conceitos apresentados por outras ciências. Dois exemplos costumam ser utilizados para confirmar essa necessidade. Primeiro, a criminologia se ocupa também do estudo da cifra negra, que é aquela parcela de crimes que não é comunicada às agências oficiais. Essa cifra negra é indiferente ao direito penal. No entanto, é objeto de estudo da criminologia. Segundo exemplo, a criminologia se ocupa do estudo de temas como embriaguez, suicídio, que em tese não configura nenhum ilícito penal. Da mesma forma, podemos citar um terceiro exemplo, são a neocriminalização e a descriminalização. Caso a criminologia ficasse subordinada ao direito penal, por exemplo, assim que fosse criado uma nova figura típica, a criminologia iria incluir essa nova infração penal em seu objeto de estudo. Mas caso houvesse logo em seguida a descriminalização pela lei, pelo legislador, a criminologia teria que excluir esse delito dos seus estudos. Essa subordinação da criminologia é incompatível com a sua autonomia científica. Tendo sido estabelecido que a criminologia precisa de um conceito próprio, é preciso registrar que entre os criminólogos não há um conceito único, unívoco a respeito do delito. Diversas tentativas, diversos conceitos materiais de delito foram elaborados ao longo do tempo e a doutrina costuma citar os mais importantes, iniciando com o conceito de delito natural produzido por Garofalo durante a era do positivismo criminológico.
Para Garofalo, o delito natural seria uma lesão daquela parte do sentimento moral que consiste nos sentimentos altruístas fundamentais, piedade e probidade, segundo o padrão em que se encontram as raças humanas superiores, cuja medida é necessária para a adaptação do indivíduo à sociedade. Além do conceito apresentado por Garofalo, diversas outras abordagens criminológicas foram realizadas a respeito do conceito material de crime. Costuma ser citado as definições de Gottfredson e Rich, que consideram que para existir um delito é necessária a presença de dois elementos, força física e engano. Já para Fishman, é necessário a presença da agressão, a agressão física. Não há, como já foi dito, unanimidade a respeito do conceito de delito para a criminologia. No entanto, o doutrinador Molina afirma que para a criminologia moderna, o delito é encarado sempre como um problema social e comunitário, não só como um comportamento, um problema individual. Partindo dessa premissa, a doutrina, e nesse ponto há uma certa convergência, costuma definir os requisitos necessários para que se configure um problema social e, portanto, um delito. São necessários os seguintes requisitos: incidência massiva, incidência dolorosa, aflitiva, persistência espaço-temporal, falta de um inequívoco consenso a respeito da etiologia do crime e eficazes técnicas de intervenção, além de consciência generalizada sobre a sua negatividade. Quanto ao tema delinquente, é importante destacar que não há um consenso científico a respeito da compreensão do delinquente. Costuma-se mencionar 4 escolas criminológicas, 4 tipos de abordagens a respeito do criminoso. Para os clássicos, por exemplo, o criminoso era visto como ser dotado de livre-arbítrio que simplesmente optou pela prática de uma má conduta. Ele poderia agir de forma diferente, mas optou, de acordo com a sua consciência, liberdade, a praticar o mal contra outro ser humano. Para a escola positivista, esse livre-arbítrio é colocado fora de cena e entra a questão do determinismo biológico, psicológico ou social. Para os positivistas, o criminoso era refém dessas condições que giram em torno do criminoso endógenas, que são as questões biológicas e psicológicas, ou exógenas, no caso, condições sociais, que acabam conduzindo o indivíduo a praticar um crime. Ele seria refém dessas condições. Já para a escola correcionalista, o criminoso é visto como ser inferior, deficiente, incapaz de se autodeterminar e de se dirigir por si mesmo e necessitando, portanto, da tutela do Estado. Por fim, temos a escola machista, para quem o criminoso não é algoz. Na verdade, o criminoso seria uma vítima da sociedade, uma vítima das estruturas econômicas e assim deve ser tratado. Molina não adota nenhuma dessas abordagens. Ele parte do princípio que o criminoso é uma pessoa normal, não é um selvagem. Ele enfatiza que o indivíduo não é determinado por fatores biológicos, psicológicos ou sociais. É um ente aberto, inacabado, influenciado por determinados condicionamentos. No entanto, ele é capaz de transcender, de sublimar, ou seja, de transformar o contexto social em que vive. Para Molina, as visões apresentadas são extremas. O criminoso não seria um pecador, segundo a escola clássica, não seria um animal selvagem, segundo o positivismo criminológico, não seria um inválido, segundo como afirma a teoria correcionalista, e muito menos seria uma vítima da sociedade, como informa a perspectiva machista. Molina conclui pela necessidade de uma abordagem mais complexa e humana do criminoso. Quanto ao estudo da vítima, a doutrina costuma mencionar que a vítima passou por um longo período de ostracismo dentro do sistema penal.
Somente a partir da escola clássica, no século XVIII, que o estudo da vítima passou a ser incluído dentro do estudo criminológico. Já Eduardo Viana informa que essa tendência se acentuou apenas em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, inclusive com o surgimento da vitimologia, que é um ramo da criminologia. Há uma certa discussão sobre isso, mas prevalece que a vitimologia é um ramo da criminologia, que seria mais ampla, e a vitimologia seria responsável pelo estudo científico da vítima dentro do fenômeno criminal. Baseado nessa perspectiva de importância da vítima dentro do sistema penal, a doutrina costuma mencionar 3 fases históricas. Inicialmente, a Idade do Ouro, que se iniciou desde os primórdios da civilização humana até a Alta Idade Média, onde prevalecia a vingança privada, ou seja, a justiça privada, a autotutela. Nesse tempo, a vítima exercia o protagonismo dentro do sistema penal e fazia justiça com as próprias mãos. Ainda nesse período, algumas leis, como por exemplo a Lei do Talião, foram mitigando, não é, esse poder absoluto da vítima. A lei do Talião limitava a ação da vítima, a reação da vítima, exigindo, por exemplo, proporcionalidade. É aquela questão, olho por olho, dente por dente. Mas se foi um olho, só um olho. Um dente, só um dente. Isso já foi uma evolução dessa fase da justiça privada, da vingança privada. Posteriormente, veio a fase da neutralização da vítima, que a doutrina costuma citar, que começou a ocorrer na Baixa Idade Média, a partir do século XII, com a crise do feudalismo e a concentração do poder na mão dos reis, dos soberanos. Nesse período, chamado de vingança pública, a vítima foi excluída do sistema penal e o soberano passou a deter o monopólio do poder coercitivo e da força. Posteriormente à neutralização da vítima, novamente a partir da escola clássica, ou como afirma o professor Eduardo Viana, especialmente a partir da segunda metade do século XX, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, houve a fase de revalorização da vítima, onde ela passa a ter cada vez mais importância dentro do estudo do fenômeno criminal e do próprio sistema penal, ou seja, do direito penal e do processo penal. A respeito da vítima, a doutrina costuma informar uma categorização de vitimização que trata da relação entre a prática do delito e as consequências negativas sobre a vítima. Existe, portanto, a vitimização primária, que é aquela decorrente da ação direta do criminoso sobre a vítima, as consequências negativas que o próprio crime causa sobre a vítima. A vitimização secundária, que são as consequências negativas provocadas não mais pelo criminoso, mas pelas agências formais de controle, ou seja, o sistema de persecução penal, polícia, Ministério Público, Justiça. Na vitimização secundária, costuma ser citado o exemplo da vítima de um crime sexual que é exposta a constrangimento dentro de uma delegacia de polícia, dentro de uma audiência judicial, seja sendo questionada pela desconfiança dos atores da persecução penal, seja pelo constrangimento de ter que reviver ao contar a história novamente, mais de uma vez, para diversas autoridades, ou mesmo por ter que submeter a presença do criminoso numa sala de audiências. Já a vitimização terciária seria aquela vitimização causada pela própria comunidade, pela sociedade. Costuma-se citar o exemplo também da vítima de crime sexual que passa a ser estigmatizada, ojeirizada, estereotipada pela comunidade. Aqueles velhos exemplos. Ah, ela mereceu. Ah, ela provocou por causa do tipo de roupa. Ah, ela se insinuou. Esse tipo de vitimização é provocada pela própria comunidade, é chamada de vitimização terciária. Mas aqui é importante registrar que há um outro tipo de abordagem em relação à vitimização terciária,
Checaira traz esse exemplo, o professor Eduardo Viana também, no sentido que a vitimização terciária seria o sofrimento excessivo pelo qual passa o criminoso acusado de um delito pelas agências formais de controle. Tortura, violência praticada pela polícia, enfim. Então, há esses dois tipos de abordagem em relação à vitimização terciária. É importante que o candidato tenha consciência dessa divergência e está atento na hora de responder à questão. Ainda sobre o estudo da vítima, eu trouxe aqui alguns conceitos que é importante que o candidato tenha conhecimento, porque são bastante exigidos em concursos públicos. Vitimização difusa. Nesse caso, não a vítima determinada. A coletividade é que é a vítima. O exemplo mais comum citado é o porte ilegal de arma de fogo. Criminalidade legal. São os delitos que são contabilizados pelas estatísticas oficiais. Criminalidade oculta. Existem duas modalidades. As cifras negras, que é aquela parcela de crimes que não é comunicada às agências formais de controle, ou seja, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário não tomam conhecimento da ocorrência daquele crime. E as cifras douradas, que são os crimes de colarinho branco praticados por pessoas com grande poder político, por autoridades com poder político e poder financeiro, que acabam permanecendo impunes. Ainda sobre o estudo da vítima, é importante que o candidato tenha uma breve noção da vitimodogmática. A vitimodogmática examina o comportamento da vítima como fator que pode ser levado em consideração para calibrar o nível de responsabilidade do autor de um crime ou o próprio alcance da lei penal. Segundo a dogmática alemã, existe uma direção moderada e uma direção radical a respeito da vítima dogmática. Na direção moderada, os autores acreditam que a participação da vítima, o comportamento da vítima deve ser levado em consideração apenas para calibrar a dosimetria da pena. A conduta da vítima poderia atenuar a responsabilidade do criminoso, atenuar a sua culpabilidade, atenuar o juízo de reprovação que incidia sobre sua conduta, de forma a reduzir a pena a ser aplicada. Essa direção moderada foi inclusive alcançada pelo direito penal brasileiro no artigo 59. Ao tratar das circunstâncias judiciais, o legislador brasileiro informa que o comportamento da vítima pode ser levado em consideração na primeira fase de dosimetria da pena. Já a direção radical, segundo a dogmática alemã, exclui a responsabilidade penal do autor em determinados casos em que se entende que a vítima não merece ou não necessita da proteção do Estado. Costuma-se citar alguns casos de estelionato em que a vítima acaba contribuindo para a prática do crime de forma que não seja merecedora, que não se necessite de proteção do bem jurídico, no caso, o patrimônio. Por fim, eu preciso que o candidato tenha noção do conceito de vitimologia radical. Segundo essa corrente, o comportamento criminoso e o processo de vitimização são interpretados como resultados de conflitos e desigualdades sociais, ou seja, seriam resultado da pobreza e da exclusão social. Assim como a criminologia machista explica o criminoso como uma vítima da sociedade, em razão das estruturas econômicas existentes, a vítima, o processo de vitimização também seria resultado destas mesmas estruturas econômicas. Controle social do delito. O controle social do delito pode ser conceituado como um conjunto de instituições, mecanismos e sanções sociais voltadas a submeter o indivíduo ao cumprimento de determinadas normas, princípios e valores que vigoram em determinada comunidade. O controle social do delito costuma ser classificado em controle social informal e controle social formal. O controle social informal é exercido pela família, pela escola, pela religião, pelos clubes. Já o controle social formal é exercido pelas agências oficiais de controle, as agências estatais, a polícia, a justiça, o Ministério Público
e administração penitenciária. No quadro que elaboramos para vocês, há um sinal de positivo e não é à toa. Isso porque a doutrina afirma que é necessária a integração, a sincronização do controle informal com o controle formal. Ambos são interdependentes. Um não vai ter êxito sem a presença do outro. O controle informal poderia se tornar inócuo caso ele falhasse e não houvesse as instâncias formais de controle. Da mesma forma, o controle formal é insuficiente para exercer esse poder psicológico sobre todos os indivíduos, de forma a fazê-los cumprir essas normas, valores e princípios sociais. O controle social informal é exercido anteriormente ao delito. Ele é mais sutil e mais duradouro. A doutrina considera que o controle informal seria mais eficaz porque ele ajuda a formar o próprio controle interno do indivíduo, ao embutir nele, ao incluir no indivíduo determinados valores morais, não é? Um patrimônio moral que o impede de cometer delito, independente da existência das instâncias de controle formal. O controle informal seria mais eficiente em ambientes reduzidos e menos complexos. Já o controle formal é exercido posteriormente ao cometimento do delito, é mais invasivo, se utiliza da coerção, do monopólio da força. As medidas são consideradas menos efetivas exatamente porque eles atuam de forma pontual, incisiva, depois que o crime já ocorreu, e não tão profundamente quanto os mecanismos de controle formal. Além disso, o controle formal é aplicado como última ratio, como última medida, apenas quando as medidas de controle informal, quando as agências de controle informal falham.